nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Muito bem. Estamos no nosso último vídeo, na nossa última partilha, no nosso último dia de estudo sobre os pecados capitais. Foi uma alegria muito grande para nós caminharmos juntos com cada um de vocês. Hoje partilharemos um pouco sobre o pecado da vaidade e do orgulho. Vamos já esclarecer uma coisa desde o início. Os santos padres distinguem esses dois pecados, vaidade e orgulho. São dois pecados distintos. Contudo, para nós, na lista dos pecados capitais, nós não encontramos o orgulho dentro dos pecados capitais. São Gregório Magno, quando estudando esses escritos dos primeiros padres do deserto, ele compila e ele não coloca o orgulho como um pecado capital. Ele faz também essa distinção, ele coloca a vaidade. Então, para nós, você vai até olhar no catecismo e vai encontrar que os pecados capitais é a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a tristeza, que nós trabalhamos como inveja, a preguiça e a vaidade. O orgulho é tido por eles, por São Gregório Magno, como um super pecado, a raiz de todos os pecados. Então, ele não coloca como capital, não porque ele não seja um dos pecados que influenciam, mas porque ele é o mais influenciado, é o pecado que a todo momento nós estamos cometendo. Então nós vamos ver durante hoje, ou durante esse vídeo, durante esses minutos que estaremos juntos, um pouquinho sobre a vaidade e o orgulho. Então, já fazendo essa distinção, são dois pecados distintos, sabendo que o orgulho é esse pecado mãe, vamos dizer assim, está presente em todos os pecados, está presente em todas as paixões. Então, a vaidade. Existem dois tipos de vaidade. Uma vaidade mais grosseira, que é a vaidade pelos bens materiais, pela roupa, pela minha voz, pela forma de me portar, pela minha beleza. Então, é uma vaidade. Ela vem, o que é a vaidade? Nós podemos usar a palavra vanglória. Vaidade é achar, colocar uma glória naquilo, colocar um atributo, uma qualidade naquilo que não lhe pertence. Quando eu acho que aquela beleza que eu tenho, aquela beleza que aquelas moças belas, aqueles rapazes belos têm, modelos, pertencem a eles mesmos, na verdade é uma vaidade, é uma vanglória. Eu coloco sobre mim algo que não me pertence. Fomos nós que nos demos essa beleza. Então a vaidade é trazer uma glória vazia, nos colocar diante de uma glória que não é boa, que é mundana, que é terrena. Então vaidade é tomar para si a glória de Deus, achando que a glória é minha. Então eu posso achar da minha linda voz, da minha inteligência, dos bens que eu possuo, nossa, aquele carro, da minha casa, a minha esposa, o meu esposo. Tudo pode ser uma vaidade. Tudo pode ser uma vaidade. Então a vaidade não é apenas no aspecto de beleza do corpo, mas em tudo nós podemos pecar, estar pecando contra a vaidade. Às vezes eu tenho um carro para me exibir, um carro possante, um carro bonito, um carro grande. Também pode haver vaidade por competição de cargos. Quantas pessoas são vaidosas por hierarquias? Eu sou mais do que ele. Aquele na empresa é meu subordinado,
eu consegui galgar degraus numa questão de hierarquia na minha profissão. Existem vaidades pela profissão. Olha, eu sou doutor, sou médico, sou advogado, sou fisioterapeuta. Veja que colocar a glória sobre essas realidades, uma glória vazia, uma glória terrena, uma glória humana, é pecado. Nós não encontramos glória nenhuma em nós mesmos. Nenhuma. É preciso ficar claro. Em nós não há glória nenhuma. A glória pertence única e exclusivamente a Deus. Ponto final. Tudo o que nós temos e somos é fruto da graça e da bondade de Deus. Ponto final. Então, quando nós queremos essa glória fora de Deus, só a glória e não queremos Deus, só queremos com que os outros nos olhem, que enalteçam as nossas qualidades, enalteçam aquilo que temos. Veja que a vaidade, já uma das distinções entre vaidade e orgulho, é que a vaidade, eu preciso do outro para me enaltecer, para me elogiar, para me exibir ao outro de uma suposta glória que eu tenho. O orgulho não. O orgulho vai fazer com que eu viva independente, eu não preciso de ninguém. Então, quando eu quero isso, quando eu coloco sobre aquilo que eu tenho, seja beleza física, seja bem material, seja inteligência, fora de Deus, fora da capacidade de reconhecer que tudo vem de Deus, eu estou cometendo o pecado da vaidade. Tudo, absolutamente tudo, é graça de Deus. O homem concorre para essa graça, nós vamos ver. Mas não é mérito. Nós seremos salvos não por mérito. Nós alcançaremos a Deus não por mérito, mas por graça. Nós temos a nossa parte que precisamos fazer. Então, quando eu quero ser o objeto, o centro das atenções, quando eu quero que todos comecem a olhar para mim, com que me enalteçam, me elogiem, com que eu use aquela roupa para que os outros me olhem, com que eu use aquela para me sentir bonita, para desfilar, para me sentir bonito, para me desfilar. Eu estou querendo uma satisfação, estou querendo uma glória para mim mesmo, estou querendo que os outros atribuam a mim algo que não é meu. Quando eu estou andando com o meu carro, quando eu estou me exibindo com a minha inteligência, no meu cargo, somente para que os outros possam me enaltecer, me elevar, me elogiar. Ah, mas eu não faço isso. Faz, nós fazemos. Podemos dar as maiores desculpas, mas nós fazemos. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Então, esse primeiro tipo de vaidade mais rasa, mais comum, é essa vaidade dos bens materiais, daquilo que conquistamos no nosso mundo. O segundo tipo de vaidade é uma vaidade mais espiritual, da nossa progressão da vida espiritual. Nós nos envaidecemos porque estamos caminhando numa vida espiritual, porque superamos algumas dificuldades. É a grande dificuldade de muitas pessoas que caíram, que eram de Deus e que caíram. Ultrapassaram já os pecados iniciais que nós vimos, como gula, luxúria, avareza e outros mais, e caíram no pecado da vaidade, achando que não era preciso mais lutar, buscar a Deus, que não era preciso mais alcançar a Deus. Acharam que eram suficientes. Então, comecem a querer colocar neles algo que não tem. Começam a servir a Deus e querem com que esse serviço seja reconhecido. Começam a usar dos dons, dos talentos que Deus nos deu para servir e querem que os outros os reconheçam. Começam a usar as expressões artistas e esquecem das expressões músicos, servos, pregadores servos, intercessores servos. Queremos já plateia e não mais servir a Deus. Este pecado da vaidade destrói inúmeros de nós que já estamos caminhando, estamos adiantados na vida espiritual. Inúmeros sacerdotes,
Nós perdemos a diligência, perdemos de olhar a Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus. E achamos, talvez por nossa habilidade, porque talvez já temos experiência, porque talvez já ultrapassamos alguns degraus da vida espiritual, que somos capazes sozinhos, que nós produzimos alguma coisa. Nada é nosso, nada. Tudo provém de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. São João Clímaco traz uma frase muito interessante. Eu vou ler para vocês. O demônio da vanglória sente uma particular alegria quando vê que a pessoa vai multiplicando as virtudes. Veja, o demônio da vanglória sente uma particular alegria quando vê que a pessoa vai multiplicando as virtudes. O que São João Clímaco está querendo dizer? Muitas vezes nós, avançados num caminho espiritual, estamos já num certo caminho de conversão, vamos adquirindo virtudes, vamos sabendo lidar, vamos nos enchendo dessas, nos envaidecendo. Um exemplo bem claro, fazemos um jejum. Olha que virtuoso que eu sou, vou fazer um jejum para combater o pecado da gula. A gula não me pega mais, porque eu faço o jejum, a luxúria não me pega mais. E aí eu me envaideço do jejum que faço. Me envaideço do jejum que faço. Agora, perceba, nossa, eu estou envaidecido do jejum que estou fazendo, por ter conseguido ser prudente no pecado da luxúria, por não ser mais apegado aos bens materiais. Eu preciso tomar cuidado com esse pecado da vaidade. Então eu começo a ser prudente, e daqui a pouco eu estou sendo vaidoso porque eu sou prudente e estou conseguindo combater a própria vaidade. Não sei se você consegue me entender. A verdade é que a vaidade traz algo muito peculiar, porque ela se alimenta da própria vaidade, da própria condição do pecado dela. Eu deixo de usar uma roupa para não cometer o pecado da vaidade. Me envaideço pela prudência de ter deixado aquela roupa. A vaidade, gente, é uma realidade difícil de lutar. Muito difícil de lutar. Nós precisamos ter consciência muito clara que nós, a todo momento, queremos buscar a glória de Deus. Então, o princípio da vaidade, o pecado da vaidade é buscar a glória, colocar em nós a glória de Deus. E isso é muito mais automático do que a gente imagina. Isso é muito mais fácil de acontecer do que a gente imagina. Não é algo que a gente fala, não, agora eu quero a glória de Deus, agora essa glória é minha, os méritos. Muitas vezes nós até dizemos, não, a glória é de Deus. Mas lá no fundo ficamos profundamente, aquele sentimento de satisfação, eu não estou dizendo que nós não devemos nos alegrar por servir a Deus. Mas nós precisamos compreender que nada que nós temos é nosso. É uma luta muito grande. Muitas vezes a gente fica discutindo entre nós a questão da unção e da qualidade. O que vem a unção é a qualidade. Claro que nós precisamos buscar um aprimoramento na qualidade, nas técnicas, em qualquer ministério que nós desempenhamos. Mas precisamos compreender que Deus resiste aos soberbos, que Ele age através dos humildes. Que a glória, que a graça é dele e não das técnicas que nós temos. Então, a unção é primordial. A unção toca o espírito da pessoa. A técnica toca os sentimentos. Tanto, estou falando aqui de música, estou falando de palavra, estou falando de oração, estou falando de curas, de todo o ministério possível. A unção de Deus é o que precisamos. A unção. Lembrando, precisamos sim buscar a Deus. Precisamos sim buscar também um aprimoramento na parte musical, na parte
de pregação, aprimorar-se na questão dos estudos, em todos os aspectos. Nós estamos falando dessa parte da vaidade espiritual, desse segundo tipo de vaidade. Mas nós precisamos compreender que tudo provém de Deus e é de Deus. E sem Ele nada nós conseguimos, que é a glória dEle. Tudo passa nessa vida, tudo vai passar, tudo, céus e terras passarão, somente Deus não passará. Se eu começo a colocar a glória em minhas coisas passageiras, em mim que sou passageiro, na minha vida que é passageira, nos meus bens que é passageiro, isso vai passar. E como será que eu vou me apresentar diante de Deus? Como será que eu vou me apresentar diante de Deus? O mundo estimula a cada vez mais, essa sociedade estimula esses dois pecados em nossa vida constantemente, vaidade e orgulho, porque são os pecados que Lúcifer teve, são os pecados de Adão e Eva. A desobediência do homem vem pela glória, porque querer roubar a glória de Deus, por querer ser mais do que Deus, se colocar no lugar de Deus. Então, quando nós estamos nessa atitude, nós estamos cometendo o mesmo pecado do que o demônio, o mesmo pecado que Satanás cometeu. A vaidade e o orgulho são realidades muito profundas, são difíceis de ser combatidas e precisam ser conscientes na nossa vida. Eu e você, indistintamente, tem vaidade e orgulho. Ah, Elton, eu não tenho. Tem. Só de achar que não tem, já é uma vaidade, já é um orgulho. Todos nós, a todo momento estamos sendo tentados por esses pecados, por essas realidades. Muitas vezes achamos que vencemos a vaidade. Achamos que somos muito santinhos. Até atribuímos àquela pessoa, nossa, aquela pessoa é muito santinha. Mas ela tem o orgulho, ela tem a vaidade. Por quê? Porque nós nascemos para a glória. Deus, quando nos faz para conviver com a sua glória, para viver na glória a vida de Deus, para viver com Deus. Então, nós temos naturalmente dentro de nós esse desejo da glória, de habitar na glória, de pertencer à glória, mas a glória de Deus e não a nossa. Então, essa realidade é muito marcada na vida do homem, na vida da mulher. Nós nascemos, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo deseja ardentemente viver na glória de Deus. Só que o maligno, como todas as outras paixões, vai deturpar tudo isso e fazer com que a gente queira viver essa glória em nós mesmos, transformando numa vanglória, onde nós somos capazes de produzir glória. Vocês conseguem compreender que é natural, assim como no orgulho, é natural. O que é orgulho? Já falando do orgulho. O orgulho é esse desejo de ser Deus, sem Deus, fora de Deus. Assim como eu disse a vocês agora, que nós nascemos para a glória, nós nascemos para conviver, habitar em Deus, para sermos deuses no Filho, por adoção em Jesus. Deus nos fez para conviver da sua natureza divina, para habitar, para pertencer à sua natureza divina. Então nós temos o desejo de sermos divinos, de habitarmos na glória, mas com Deus, sermos divinos em Deus, sermos glorificados em Deus, através da glória que nós damos a Deus, através de Deus e não de nós mesmos. Então, o pecado da vaidade é essa glória vazia. O pecado do orgulho é esse desejo de ser Deus sem Deus, onde eu não preciso de ninguém. O orgulho é, eu não preciso do outro, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Eu sou capaz de viver a minha vida sozinho. Eu sou capaz de viver a minha vida sozinho. Esse é o pecado do orgulho. Você percebe, meu irmão, minha irmã, como essa realidade a todo momento nos atinge?
a todo momento nos atinge. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Muito, 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 muito atentos a isso. A vaidade é uma escravidão, vai nos escravizando, ela é delirante, ela coloca o homem num ridículo. A vaidade e o orgulho colocam o homem a uma situação de ridículo. Eu quero que os outros me elogiem. E quando eu vou encontrar quantas frustrações eu não encontro quando eu não encontro no outro o meu elogio, quando eu não encontro a retribuição daquilo que eu acho que eu tenho. Ela vai me fazendo com que eu me coloque diante do outro maior, objeto de idolatria do outro. Faz com que eu queira ser que eu queira ser o Deus do outro. Quantos relacionamentos, quantas prisões afetivas por vaidade nós temos? Quantos relacionamentos entre homens e mulheres, relacionamentos de namoro que nós temos onde o outro é o meu ídolo, onde eu quero que eu seja o ídolo do outro, com que eu seja cada vez mais objeto do amor exagerado, descompensado, e esqueça de dar glória a Deus, de reconhecer que o outro que me acompanha, que a amizade, que o namoro, que os afetos, é fruto da bondade de Deus. É Deus quem me colocou aquela pessoa para conviver. Quantas coisas nós vamos sendo vaidosos? Quantas coisas nós vamos sendo vaidosos? Evagrio Pontico traz uma frase que eu quero ler para vocês também. A vaidade nos ataca com força no momento da oração, pois em vez de olhar para Deus, faz com que nós nos contemplemos. Quando nós vamos orar, então, Senhor, eu vou orar lembrando de Deus. Senhor, olha a minha vida, porque o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor é presente, o Senhor é misericordioso. Todo ser busca a Ti, Senhor Deus. Senhor Jesus, todo domínio pertence a vós. Toda a majestade pertence a vós. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Glorificado, santo Tu és. Assim devemos rezar. Mas quando nós somos profundamente contaminados pelo pecado da vaidade, nós colocamos a nós, nos contemplamos. Porque eu sou assim, porque a minha dificuldade, porque o meu sentimento, porque ofenderam a minha vida, porque mexeram nas minhas coisas, porque falaram mal de mim, porque me caluniaram. Você está se contemplando. Você está se contemplando. Então, a vaidade, como diz Evagrio Pontico, nos ataca no momento da oração. Ela quer que a gente fique contemplando a nós mesmos e esqueçamos de olhar para o alto, para Deus, para amá-lo, para dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem é vaidoso se torna ridículo. E eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Como os nossos avós, como as pessoas mais idosas têm se tornado ridículos, porque querem se tornar jovens novamente, fisicamente. E aí acabam fazendo do próprio corpo um penduricalho de um monte de bugigangas, acabam se perdendo na vida, acabam fazendo com que a vida seja fútil. Nós temos um tempo, gente. Nós temos um tempo debaixo do céu. A nossa vida passa. E se nós não aceitarmos isso, que nós somos finitos, que nós somos pequenos, miseráveis, nós não vamos saber lidar com a nossa vida. Quantos dos nossos, as pessoas da terceira idade, buscando cada vez mais satisfação nos bens materiais, nos prazeres já vencidos da gula, luxúria, avareza. Quantos e quantos e quantas vaidades. Falando um pouquinho do orgulho.
Porque a vaidade vai levar-nos ao orgulho. Na verdade, o orgulho está presente em todos os pecados. Mas, de uma certa forma, a vaidade abre as portas do orgulho mais do que nunca. Mais do que nunca. Então, quando eu quero a glória de Deus, eu estou a um passo de querer ser Deus. Eu quero ser Deus. Ah, como eu quero ser Deus. Eu nunca quis ser Deus, Elton. Todo pecado nosso é uma recusa de Deus. É uma desobediência a Deus. Quando eu desobedeço a Deus, é porque eu quero ser Deus. É porque eu não quero me submeter. É porque eu não quero depender dEle. É porque eu não quero viver com Ele. Então, todo pecado é um orgulho. Toda desobediência é um orgulho. É o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós temos isso dentro de nós. Você peca? Eu peco. Se nós pecamos, é porque somos orgulhosos. Porque queremos ser deuses. Talvez nunca dissemos, ou talvez possamos já ter dito, mas vamos pensar que nunca dissemos, eu quero ser Deus. Mas em nossa vida. Como você trilha a sua vida, como você caminha a sua vida, independente da moral, independente dos costumes, independente das leis que Deus nos colocou, independente da vontade de Deus, caminhando achando que você pode viver segundo a sua vontade, segundo aquilo que está na sua cabecinha, ou pensando sempre em Deus. O orgulho é o pecado de Lúcifer, é o pecado dos demônios que não quiseram obedecer. Toda desobediência é um orgulho, toda desobediência é um pecado. Se eu desobedeço aos mandamentos de Deus, é porque eu sou orgulhoso, é porque eu acho que eu me basto, é porque eu acho que eu tenho mais certeza, mais razão, mais inteligência do que Deus. Deus disse, não cometerás adultério. Deus disse, não vamos nem pensar nos 10 mandamentos, porque talvez esses sejam claros. Nós sabemos que isso é imoral, sabemos que isso é lei de Deus, mas vamos pensar nas pequenas coisas. Todas as vezes que vamos contra a lei de Deus, é porque nós queremos nos colocar como primazia. O orgulho, então, é achar-se melhor do que Deus, mas também é achar-se melhor do que os outros. 2 tipos de orgulho. Então, o primeiro tipo de orgulho é achar-se melhor do que os outros. Eu vou achando que eu sou melhor do que os outros. Os outros são sempre inferiores a mim. Difere da vaidade, como eu já disse, porque na vaidade faz com que eu dependa dos outros para me elogiar, para me dar a minha suposta glória. Aqui no orgulho, não. O outro que, se não quiser conviver comigo, é ele que está perdendo. Faz com que eu despreze o outro. Eu me basto, eu e pronto, acabou. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou mais do que o outro. O orgulho faz com que você se ache superior. Não dependa de ninguém. A pessoa caminha achando sempre que tem mais do que o outro. No orgulho, existe sempre uma comparação. A pessoa sempre vai se comparando a outra. E sempre se querendo sobressair sobre a outra. Ela sempre está pronta a comparar-se com as outras. E sempre vai emitir uma crítica. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa crítica, que sempre critica o outro, não consegue enxergar no outro algo bom, algo positivo. Sempre a crítica dela é baseada em si própria. Olha, eu faço assim, o outro faz assim. O orgulho faz com que destrói esse relacionamento com o próximo, faz com que eu caminhe separado, com que eu não queira depender do outro. A pessoa orgulhosa tem algumas características. Ela faz questão de confronto com o outro, mas ela vai confrontar o outro através das próprias qualidades. Ela gosta de hierarquia, gosta sempre de ficar falando da hierarquia, do seu parâmetro, gosta sempre de ficar por cima. A pessoa orgulhosa gosta de ser superior.
Em todas as atividades que ela quer fazer, ela quer ser superior. Gosta de cargos. Você está podendo dizer assim, mas até agora não me encaixei em nada disso. A pessoa orgulhosa é irônica. Ela tem um sarcasmo da vida alheia. A pessoa orgulhosa, muitas vezes, é azeda. Ela é arrogante. É uma pessoa irritada. Sempre quando mexem com ela, ela se torna irritada. Ela não aceita olhar para os outros como se os outros fossem maior do que ela. No fundo, ela pode até dizer, não, o outro é maior do que eu sou um pequeno coitado, eu sou um pequeno, coitado de mim. Mas isso é vaidade. Porque ela não reconhece. É nas atitudes práticas, e não apenas na boca, que nós vemos o orgulhoso. É nas atitudes práticas, e não apenas... O orgulhoso não gosta de servir. E muito menos de ser servido. É engraçado isso. Ao mesmo tempo que ele não gosta de servir, ele não gosta muito menos de ser servido. Ele não precisa de ninguém. O orgulhoso, alguém vai ajudar, alguém vai me ajudar. Não, eu faço sozinho, eu faço do meu jeito. Já estou acostumada a fazer isso. Veja, é orgulho. Alguém vai te ajudar. Até mesmo o orgulhoso tem dificuldades de aceitar o outro. Assim como na vaidade, o orgulhoso também está diante de uma visão delirante, de um delírio. Ele não enxerga a realidade, ele acha-se superior a tudo. O orgulhoso não consegue. O orgulho faz com que o homem não aceite a sua limitação. E é exatamente isso que o mundo quer colocar para nós. Nós não temos limitação, nós podemos tudo hoje. Nós podemos tudo. Não, a autoajuda. Você pode, você consegue, Vai chegar um momento que você não consegue, e aí você vai se frustrar. Veja que o orgulho faz com que a gente não queira encarar a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa debilidade. O orgulho faz com que a gente viva numa realidade inexistente. Todos nós temos as nossas paixões, as nossas dificuldades, os nossos insucessos. E quando eu crio uma vida, uma realidade irreal, onde eu sou perfeito, mais cedo ou mais tarde, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. E o que acontece quando dá problema? Eu me entrego a todas as paixões que nós já vimos. Quando a vaidade e o orgulho nós encaramos, quando nós vemos que nós não somos donos da glória, que nós não somos deuses por nós mesmos, por natureza, nós nos entregamos a todas as outras paixões. Nós nos permitimos com que tudo, já que eu não consigo, então eu vou me entregando, eu vou esquecendo de lutar, eu vou deixando de lutar. Somos chamados a ser, sim, com Deus, deuses, mas a adoração somente ao único e verdadeiro Deus, somente a Jesus, somente ao Pai, ao Espírito Santo, somente a Trindade Santa, somente a eles, a nós, por graça, não por mérito, não por natureza. Somente Deus, somente a Trindade é Deus por natureza. Somente a Trindade tem a glória em sua natureza. Nós é porque Deus é bom e deseja com que a gente viva com Ele. É por graça, não por mérito. O orgulho, então, como eu já disse, faz com que a gente não enxergue a nossa miséria. E a nossa sociedade estimula a gente não olhar para dentro de nós. Por isso tanto barulho, por isso tanta correria, por isso tantas situações que fazem com que a gente não consiga parar para olhar para dentro, para olhar em nós, para contemplar-nos com os olhos de Deus. Não ficar nos contemplando como na vaidade, achando que somos o máximo, mas olhar para nós com os olhos de Deus. Um olhar de misericórdia, um olhar, sim, Deus que aponta o erro, sim,
Deus é misericórdia, Deus não vê o pecado. Deus vê o pecado sim, Deus ama o pecador, perdoa o pecador, mas nos aponta sim o nosso pecado. Deus não deseja o nosso pecado. Deus faz luta conosco para vencermos o nosso pecado. O mundo quer colocar para nós essa religiosidade onde Deus é um grande camarada, um grande amigão. Isso é uma mentira. Deus é Deus. E enquanto eu não olhar para dentro e encontrar a minha natureza de criatura, eu nunca conseguirei aceitar o pecado do orgulho e da vaidade na minha vida. Deus é Deus. Deus não está para me satisfazer. Deus está ali porque Ele é Deus. Quer me amar, quer me salvar. E não me dar aquilo que eu quero. Os meus prazeres. E não buscar, fazer com que é um Deus de supermercado. Vou lá, pego aquilo que eu preciso, a hora que acaba eu volto. Nós precisamos voltar um pouco nessa espiritualidade dos nossos padres do deserto, essa espiritualidade dos nossos monges, desses santos homens. Eu digo sempre que não só o cristão, mas muitas vezes nós queremos reinventar a roda. A roda já foi inventada, nós não precisamos ficar quebrando a cabeça para reinventá-la. Muitas vezes nós queremos reinventar um caminho de santidade. O caminho já foi trilhado pelos nossos santos, pelos padres, por esses homens que viveram essas graças. Nós precisamos caminhar nesse caminho e não querer inventar. Jesus já trilhou, nos mostrou o caminho e não querer ficar inventando. Quando eu quero inventar outro caminho, é porque eu quero ser Deus. Se fosse eu, faria isso. Se fosse eu, tomaria essa atitude. Mas você não é Deus. Você é pequeno. Você é frágil. Você é limitado. Como eu. Como nós somos miseráveis. E é nessa miséria que Deus nos ama. Reconhecendo a nossa miséria. Reconhecendo a nossa fragilidade. Reconhecendo a nossa incapacidade. Que nós somos dependentes de Deus. Que nós precisamos de Deus. Então, disse, esses dois tipos de orgulho. O orgulho que faz com que eu não dependa do outro, com que eu queira viver independente do outro. E o segundo, como já estamos dizendo, com que eu não dependa de Deus. Eu me basto. Eu me basto. O orgulho destrói a paz interior. Faz com que nos tornemos objetos de ironia. Eu me apresento diante dos outros soberano, maior do que os outros. Os outros vão olhar para nós, esse rapaz está louco. Ele maior do que eu. Então essa competitividade existe entre nós. Aí começamos uma guerra para querer mostrar quem é o maior. Quem é o maior? O orgulho é a fonte de todos os outros pecados. É por causa do orgulho que somos filhos da desobediência. E é por causa da desobediência que matamos a nossa vida espiritual, matamos o nosso convívio com Deus, matamos a possibilidade de Deus nos alcançar em sua misericórdia. Não porque Deus não consegue nos alcançar, Ele consegue, mas porque nós não nos abrimos a Ele. Tudo é graça de Deus, tudo provém de Deus. Entendamos isso. A sua saúde você não controla. A sua vida você não controla. Ah, mas o meu trabalho, eu consigo as minhas coisas pelo trabalho que eu tenho. O seu trabalho não foi você que me deu. Se Deus não tivesse te dado saúde, se Deus não tivesse abençoado o seu trabalho, se Deus não tivesse te concedido o dom da inteligência, se Deus não tivesse concedido você o dom da visão, do paladar, do tato, se Deus não tivesse concedido você a vida, veja que o orgulho é tanto nosso, tanta prepotência, tanta soberba, que hoje nós queremos determinar quem nasce e quem morre. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Nós queremos... Você já percebeu que todos os que são a favor do aborto já nasceram? Será que se ele fosse um daqueles embriões, uma daquelas vidas que estão aguardando vir ao mundo, será que ele seria a favor do aborto? Será que se nós tivéssemos a consciência de que seria eu no ventre que seria abortado, iríamos querer o aborto? Quando nós queremos decidir
o que vale e o que não vale nesse mundo, nós colocamos na condição de Deus. É orgulho. É orgulho. Nós precisamos aprender a ser com Deus. Muito bem. Dito tudo isso, então vamos trilhar alguns caminhos, algumas atitudes para lutarmos contra o pecado da vaidade e do orgulho, para vencermos aquela situação imediata. Por que aquela situação imediata? Porque toda a vida nós seremos tentados por isso. Então, a cada situação, a cada provação, a cada tentação, nós precisamos vencê-la naquele momento. Daqui a pouco virá outra, vencê-la novamente. Nós nunca poderemos dizer, venci o orgulho, venci a vaidade. Venci. São realidades que vão a todo momento nos constranger. Uma das atitudes fundamentais que tanto para a vaidade quanto para o orgulho nós precisamos ter é ter medo, temer o juízo de Deus, o temor a Deus, o respeito a Deus. Quando eu temo o juízo de Deus, deixa eu colocar uma coisa, a gente fala assim, temer temor a Deus. Não, é o respeito a Deus. É o respeito, sim, a Deus. É a reverência, é a dignidade que nós devemos dar ao culto, às coisas sacras, à sacralidade, à nossa vida. Mas é temer ao juízo divino. Existe um juízo divino sobre a nossa vida, que é exercido, talvez não agora, nesse momento, enquanto estamos nesse mundo, Deus não cansa de dar oportunidades a nós, por sua misericórdia para nos salvar. Mas a partir do momento que fecharmos os olhos, que morrermos, que a nossa alma sair do nosso corpo, fizer essa desassociação, nós descansarmos deste mundo, nós nos apresentaremos a Deus. E lá Ele exercerá o seu juízo. Existe um juízo de Deus que nós precisamos temer, sim. E o medo desse juízo faz com que a gente seja prudente, faz com que a gente busque o caminho da virtude. Muitas vezes nós falamos, nós não devemos ter medo de Deus. Claro que nós não devemos ter medo de Deus no sentido de Deus é um carrasco. Não é isso. Deus não é um carrasco, Deus é amor. Até mesmo o juízo dele é amor. Ele é juiz, é amor. Vamos imaginar a figura de um pai que adverte o seu filho, que castiga o seu filho para que ele não caia em um mal maior. Ele está castigando, ele está advertindo por amor. Por amor. Então, nós precisamos temer a Deus, gente. Nós precisamos temer a Deus. Vamos deixar essa mentalidade de que Deus é o nosso camarada, nós podemos fazer tudo. Já reparou? Se fosse até mesmo respeito a Deus, reverência a Deus, apenas reverência a Deus, como é a nossa atitude diante dos momentos sacros, sagrados? Como é a nossa atitude de comportamento diante da Eucaristia? Diante de uma adoração ao Santíssimo? Nos prostramos? Ficamos em silêncio? Como é a nossa atitude de reverência ao sacerdote? Como é a nossa atitude de reverência diante de tantas situações que envolvem esse respeito a Deus? Esse respeito a Deus. Mas é muito mais. É ter medo desse juízo. Esse juízo de Deus. Esse juízo de Deus, gente. Deus tem um juízo. Precisamos temê-lo. O temor a Deus. É necessário compreender que nós nascemos para sermos amigos de Deus. E é por graça dele, por bondade dele, não por nosso mérito. A ira de Deus, o seu julgamento, é amor. É amor. O amor de Deus, o julgamento de Deus é amor. Agora, o mundo quer colocar para nós que Deus é misericordioso. Jesus, em uma das revelações a Santa Margarida Maria de Alacoque, diz bem claro, muitos vão se perder pelo abuso de minha misericórdia. Muitos vão se perder, achando que Deus, nós podemos fazer tudo e Deus está aí para perdoar tudo. Não, não. Segunda grande virtude, já em sintonia com esta, recordar-se da morte. Eu preciso meditar na morte. Eu preciso fazer as pazes com a morte. Eu preciso fazer as pazes com a minha morte.
Eu preciso amar a minha morte. Porque se eu tenho a consciência, se eu penso na morte, se eu penso que a todo momento eu posso morrer, a qualquer momento eu posso morrer, eu vou me preparar bem nessa vida. Eu vou me preparar bem agora. Eu não vou viver a vida assim, ao sabor do vento. O vento sopra de um lado, eu vou para lá, o vento sopra de outro, eu vou para cá. Quando eu penso que a qualquer momento eu posso me apresentar diante desse juízo de Deus, quando eu medito a morte, então eu vou ser precavido, eu vou ser prudente. É preciso, porque na morte nós percebemos, quando nós lembramos da morte, que nós passamos, que nós não somos eternos, que nós somos pequenos, que nós somos finitos, que nós vamos passar. E aí, onde fica a vanglória, se nós vamos passar? Onde fica o orgulho, onde nós vamos passar? Então nós compreendemos que nós devemos buscar a glória de Deus, buscarmos sermos deuses com Deus. Nessas duas paixões, é fundamental nós aprendermos a ter a virtude de ficarmos como Maria, escondido. Maria que tem a virtude desse escondimento, guardava tudo em seu coração. Maria a humilde, Maria aquela que sabe dar o sim a Deus, colocar o papel, se coloca no papel dela, naquilo que Deus desejou para ela, mas fica escondida. Fica ali. Fica ali. Maria deu mais glória a Deus no escondimento da sua vida do que se ela tivesse feito um único milagre. Veja, pouquíssimas passagens de Nossa Senhora. Esse escondimento, nós precisamos aprender a nos esconder, a não querer ficar aparecendo, a não ficar querendo, sabe, a todo momento, eu aprendi uma coisa, eu logo quero levar, humildade, escondimento. E nesse escondimento existe algo que nós talvez tenhamos uma dificuldade muito grande também, que é a humilhação. Quem se esconde permite a humilhação. A humilhação na sua vida. Nós não precisamos ficar nos defendendo de tudo o que nos acontece. Nós não precisamos nos defender de tudo o que nos acontece. Por que você não pode sentir-se um pouco humilhado? Por quê? Por que nós sempre precisamos mostrar que temos a razão? Então nós precisamos sim aprender a nos humilhar, aprender a depender de Deus, aprender a saber que não está em nós, mas está em Deus. Aprender a permitir com que a humilhação, a suportar as situações com silêncio, a aguardar, sabendo que Deus é justo, que Deus me ama. Sabendo que Deus me ama. Quando eu me humilho, eu desço do meu trono da vaidade e da arrogância, da minha presunção. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou até uma morte e morte de cruz. Sendo divino, assumiu uma condição humana e até assumindo ainda mais uma condição de cruz. Humilhou-se ainda mais a uma condição de cruz. Por amor a nós. Por que nós não podemos nos humilhar? Por que nós precisamos sempre estar por cima? Por que nós precisamos sempre estar por cima? É preciso aprender a ser humilde. É preciso aprender a ser humilde. Nós precisamos a todo momento nos humilharmos diante de Deus. Por fim, concluindo, é preciso algumas coisas práticas que a gente, de uma característica de uma pessoa que tem essa humildade, essa predisposição a lutar contra a vaidade e contra o orgulho. A pessoa que recebe que tem essa humildade, que tem essa predisposição, ela perdoa de imediato. Ela não fica guardando nada no seu coração. É preciso aprender a perdoar de imediato. Ela tem a consciência de que ela não é mais do que os outros. Muito pelo contrário. Ela reconhece os outros superior a ela. Ela enxerga nos outros uma superioridade. Ela está sempre pronta para enxergar nos outros. Ela nunca se acha... Agora, claro, não é uma falsa humildade,
Porque isso pode ser uma vaidade, mas é uma consciência. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Meu Deus, se o outro tivesse tido a oportunidade da minha vida, ele também não teria cometido aquele pecado, aquela atitude, aquela situação. Eu sou muito pior do que os outros. Os santos foram esses que tiveram a consciência muito clara da sua miséria, da sua pequenez, da sua limitação. Reconhecer que tudo é graça de Deus, tudo provém de Deus, tudo é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos mérito nenhum de nada. Agradecer, ter uma profunda atitude de gratidão por tudo que temos, por tudo que nos acontece, quer situações positivas, quer situações negativas, quer aquilo que nos aconteça, quer aquilo que nos não aconteça. Saber que tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, tudo. Então ser grato a Deus, estar diante de Deus, louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, dar glórias a Deus e se rebaixar. Essa oração do humilde, essa oração dessa pessoa que luta contra a vaidade e contra o orgulho, ao mesmo tempo que reconhece a sua miséria, enaltece, engrandece ao Senhor, dá graças a Deus, louva a Deus. E a predisposição a servir e também aceitar ser servido. Porque quem aceita ser servido é porque muitas vezes reconhece que é incapaz. Aquele que não aceita que os outros te sirvam é porque é orgulhoso, não depende do outro. Deus é amigo daquele que é humilde. Deus é amigo daquele que é pequeno, daquele que é puro, simples, manso de coração. Mas Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao altivo. Deus resiste aos orgulhosos. Não há amizade entre o orgulhoso e Deus. Não há. A única virtude capaz de vencer o demônio em todos os combates espirituais é a humildade. Nós precisamos mais do que nunca aprender a ser humilde. Nunca podemos nos considerar que já estamos prontos. Nunca podemos achar que estamos prontos, curados. Não temos mais nada a vencer, a lutar. A pedir, sempre teremos. Sempre teremos dificuldades, travaremos lutas, precisaremos de Deus a todo momento, a todo instante. Precisamos adquirir essa consciência. Esse é um pouco do pecado da vaidade e do orgulho. Queria desejar a você, meu irmão, minha irmã, que Deus possa derramar, o Espírito Santo possa derramar sobre você toda a consciência da sua vida, sobre você, sobre a sua realidade. Te encher com o dom da fortaleza, da coragem, te encher com o dom da oração, encher com o dom dessa mansidão, dessa humildade. Desejando realmente que Deus possa tocar, fazendo nova todas as coisas, novas. Consciente de que é uma luta diária, árdua, mas que nós precisamos clamar o auxílio da graça de Deus. Para nós foi uma alegria muito grande poder estar com vocês ao longo desses estudos, desses vídeos que nós fizemos. Foi uma alegria muito grande de coração. Quero colocar aqui toda a minha gratidão, todo o meu carinho por vocês que nos acompanharam. E oro por vocês. Orem por nós, porque nós precisamos também. É uma grande alegria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo encontro.